coração. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou. Chame a Ele, pois tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre, pois tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou, pois tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre, pois tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre, pois tu és bom, pois tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre, pois tu és bom. Agora malamassu tokotoro, pois tu és bom. Uou! Ora manatei, ora malamassu tokotoro, pois tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre.
coração, e como eu amo os teus caminhos. Lindo, lindo, lindo noivo, lindo, lindo, lindo. Você não precisa de uma letra de música, fale com Ele. É a sua consagração com Ele. Oremana Massotokoto. Oremanato. Orema cantara soto. Iremalama soto. Deixa fluir. Libera o som do céu essa manhã, Senhor. Libera o som do céu essa manhã, Senhor. Ora malama sundoyo. Libera canções essa manhã, Senhor. Libera uma dança essa manhã, Senhor. Libera palavras essa manhã, Senhor. Libera ministérios essa manhã, Senhor. Ora malamaço tocotototo. Ere manaturo. Ere manatu balamanato. Ere manate. Ere malama cantaralato. No doyo balamaço tocotura balabacatato. Ere malamaço doyo. Shiri manato. Ere malama sundoroyo malama cantara balabaço tocotototototo. Ora malatoroyo. Pois tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre, pois tu és bom, em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo, em todo tempo, pois tu és bom. Eu não me canso de dizer. Pode sentar. Essa madrugada a gente acordou, né? E acabou começando a estudar uma palavra. E tem um texto que eu li com vocês tem alguns dias. E Deus começou a falar uma coisa comigo no meio desse texto. E a gente vai entrar numa mentalidade hoje nova. Eu queria que você pegasse um papel e uma caneta, seu celular, para você anotar o que Deus vai falar com você. A gente vai dar uma introdução, o que significa ser a noiva de Cristo. E qual é a revelação? Deus está sendo uma amante de Cristo. Qual é a diferença da noiva e da amante? Qual é a diferença do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com a religião? Eu vou usar um texto que a gente já falou aqui, só que de uma forma diferente. Abra, por favor, a Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Abra aí.
partir do 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar tudo o que lhe pedisse. Então ela, instigada pela sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei por causa do juramento e de todos que estavam à mesa, e determinou que lhe a dessem. E deu ordem e decapitou João no cárcere, e foi trazida a cabeça num prato dada à jovem, que a levou à mãe. Pai, fala conosco, por favor. Nos leva a uma mentalidade de glória, Senhor, para que a gente possa entender tudo o que o Senhor tem para a gente, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Deixa eu achar um outro texto aqui, por favor. Ao 7º dia, em Esther, de 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumá, Bizitá, Arboná, Bigtá, Abigdatá, rapaz, o nome difícil, Zetá, Carcas, os 7 eunucos que serviam à presença do rei, Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vaxi, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extremo formosa. Porém, Vasti recusou-se a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei se enfureceu e inflamou a ira. E então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava o interesse do rei na presença de todos, os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados eram Carzená, Satá, Adimatá, Tarsi, Meres, Marcena, e Memuca, acho que Memucã, isso. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, e que avistaram pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipe, sobre o que deveria fazer segundo a lei a rainha Vaxi, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Esses 2 textos que eu li com vocês, um fala sobre uma menina influenciada pela sua mãe. É uma influência maligna, onde a sua mãe, e eu já falei sobre isso, eu não vou falar hoje sobre isso, mas eu quero que você entenda para a conexão desses 2 textos. Ela é influenciada por alguém a fazer algo ruim. Esses 2 últimos cultos eu falei sobre uma mulher que tinha uma filha cheia de demônios. Agora eu estou falando sobre uma influência maligna. E a gente precisa entender quando Satanás está falando aos nossos ouvidos. Essa menina, ela teve uma oportunidade de ter um nível de conquista que talvez todas as meninas daquele reino queriam ter. Consegue o favor de Herodes
Herodes está tão louco de desejo que ele oferece até metade do reino. É uma oportunidade única, mas ela, influenciada de forma maligna pela própria mãe, decidiu a morte de um profeta. Eu não consigo imaginar, em sã consciência, uma mãe pedindo para matar. Não consigo imaginar uma filha, debaixo dessa influência, mata um homem que só estava fazendo bem. O problema desse homem é que ele estava confrontando o pecado. Ele confrontava pecado e a Herodias não queria mudar. Então era melhor matar aquele que confronta o pecado do que se arrepender. É muito mais fácil você matar a palavra de Deus no seu coração, matar seu pastor, matar qualquer pessoa que lhe confronte em algum momento. É muito mais fácil você ir para um lugar onde não existe confronto do que ficar num lugar onde tem confronto. Um lugar que não existe confronto, não existe correção. Isso não existe correção, tudo é aceitável. Então as influências são influências ruins. Você imagina como é a vida dessa menina depois de receber como presente a cabeça de um profeta. Imagina como é o futuro dessa menina e o futuro dessa mãe. Porque Herodes, em um momento, ele é destruído por Deus. É impressionante como a morte de Herodes é tão terrível. Mas você imagina quando a gente é influenciado. O outro texto, eu falo de uma rainha, onde decide fazer uma festa particular quando o rei está fazendo a sua festa. Ela era formosa, era uma super festa. O rei, ele quer apresentar a sua esposa como coroa de tudo que ele tem. Sabia que o homem às vezes é assim? O homem tem essas coisas. Isso é a natureza do homem. A gente quer mostrar algumas coisas que a gente tem e que é de valor. Tu vê que um pai está sempre falando, isso aqui é minha filha, ó, coisa linda, ó. Não é que ele está vendendo a filha, é porque ele tem orgulho disso. Ele fala, isso aqui é minha esposa, ó que coisa linda. A mulher que não é muito de vender o marido. A mulher não fica falando, ele é lindo, gostosão, cheirosão. Não fala, porque ela quer medo de competição. Mas o homem, ele sempre fala, olha que coisa linda, olha. E ele chama, mas Vasti, ela apesar de usufruir de tudo que o rei dava, ela decide fazer uma festa pessoal, da forma que ela quer. E ela decide não obedecer o rei em algum momento, porque ela julga que não é justo fazer isso. É impressionante como eu começo a ver pessoas que têm um potencial incrível, mas são severamente travados na obediência, no caráter e na conquista. É impressionante que eu vejo tantas pessoas que são exatamente como a rainha Vasti e como essa menina, influenciadas por espíritos e uma desobediência extremamente crônica. Existem pessoas, por mais que são corrigidas pela vida, por Deus, pelos pais, pelos amigos, parece que têm a mente cauterizada e não mudam. E outras, debaixo de uma influência, sempre pede aquilo que é mais agradável para a sua própria alma. Mesmo que isso se trate de assassinato, trate de pornografia, prostituição, mentira, caos, infidelidade, alguma influência, fofoca, qualquer outra coisa. Existem pessoas que elas não conseguem passar por nenhuma pressão espiritual. É impressionante como existem pessoas imaturas no reino de Deus, que só usufruem de tudo, mas têm as suas posições pessoais, mesmo sabendo que o evangelho é de Cristo e não meu. É o evangelho dele, é como ele quer, da forma que ele quer. O motivo está na castração de uma identidade. Eunucos por opressão. Em algum momento, algo aconteceu com você, por culpa sua, ou sei lá de quem, que castrou a sua identidade e você não consegue mais reconhecer quem você é.
Ontem eu estava falando, foi muito interessante que eu vou contar para vocês. Eu estava falando com um pastor e no meio da nossa conversa ele disse assim: não, mas eu tenho dificuldade em me abrir. Porque, no ano, E eu disse: pastor, eu te conheço há mais ou menos 5 anos. 5 anos eu escuto essa mesma conversa. E você o tempo todo está me ofendendo. Ele falou: mas eu não estou te ofendendo. Eu falei: claro que está me ofendendo. Porque há 5 anos que eu te dou tudo, te levo para um lugar de segurança e você continua sempre com todas as reservas, me comparando a uma pessoa que não tem nada a ver. E na hora eu me lembrei uma vez, falar para vocês, eu estava dentro de uma rádio e de repente liga uma mulher para a rádio, era um debate da FM com, acho que é Alberto Brizola. A gente estava num debate da 93 e de repente liga uma mulher e faz uma pergunta assim: pastor, eu estou casada, mas eu ainda sinto falta do meu primeiro amor. E todo mundo começou a responder, me deram a oportunidade. E eu falei: claro que é mais fácil você pensar naquele que foi embora. Porque aquele que foi embora, e você diz que é o seu primeiro amor, não conviveu com você. Então você tem uma mentalidade de uma pessoa que você conheceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas que só existiu dentro do seu sonho. Ela não conviveu mais com você. Você não sabe como essa pessoa é agora. Então, como você tem essa fuga, toda vez que você tem um problema na sua dura realidade, você foge para um lugar de segurança que você sabe que não existe. Porque talvez se você tivesse casado com essa pessoa, você estava vivendo a mesma coisa. Existem pessoas que encontram um lugar de fugas que Deus nunca deu. Jesus, ele nunca ficou fugindo das coisas, pelo contrário, ele enfrentou a cruz e disse: cada um siga a sua cruz. Nós precisamos aprender que no Evangelho não existe lugar de conforto. Toda vez que a gente chega num nível, Deus quer nos levar para um outro nível. Senão, a gente vai fazer igual a Rainha Vasti. A gente vai fazer nossas festas pessoais, os nossos ministérios pessoais e pior, os nossos puxadinhos de unção. O que tem de gente com puxadinho de unção? Eu estou na roupa, mas não sou da roupa. Eu sou do que eu quiser. Hoje todo mundo é assim. Eu disse assim: não, eu sou uma planta, agora todo mundo tem que me respeitar como planta. Eu sou pastor, me sinto pastor, então agora eu vou ser pastor. Não importa se Deus chamou, não. Nós somos uma geração politicamente muito estranha, irmãos. Todo mundo pode ser o que quiser, mas ninguém quer ser o que Deus quer que você seja. Você entende o que eu estou falando? Você se irmou que é evangelista, mas Deus não quer que você seja evangelista, quer que você seja apóstolo, mas você se irmou. E você começa a viver como uma gravidez espiritual, você gera aquilo, e quando você descobre que Deus não tem isso para você, você fica frustrado, porque em algum tempo você escutou todo mundo. Irmãos, é muito difícil. Às vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa fala: eu tenho um chamado. E como você descobriu esse chamado? A irmã fulano de tal revelou para mim. Que chamado é esse que não começa com Deus? O primeiro chamado começa com Deus. Deus é claro e direto. Ele não manda recado. É com você. Se Deus não falou com você, é porque talvez você não tenha chamado. É simples, é claro. Às vezes, porque você passou por uma tensão de uma pessoa manipuladora ou tóxica, sei lá. Eu não sei o que seria dessa menina depois que ela foi influenciada pela mãe. Ninguém servia. Porque se a mãe consegue influenciar para matar, consegue influenciar para qualquer coisa. Deixa eu te dar uma palavra. Você está numa igreja onde você tem um pastor que não manipula você, irmãos. Por que você se permite ser manipulado por outras influências? Você tem um pastor, graças a Deus, isso aí é meu histórico. Não tem histórico de abuso com ninguém. Você é livre, irmãos. Você precisa aprender a usar a sua liberdade para não fazer libertinagem. Senão daqui a pouco uma pessoa que tem 2 cabeças é um monstro. Você só pode ter uma visão, você tem que ter uma direção e ponto final. Senão no meio do caminho você vai ficar confuso. E daqui a pouco você não vai saber quem é. Você tem que saber de onde você se alimenta, de onde Deus escolheu para te dar algo. É simples. Senão você vai fazer a sua festa pessoal e talvez Deus não esteja nela. Os seus próximos 5 anos vão ser determinantes para se você quer chegar naquilo que Deus tem para você ou aquilo que não tem. Por que será que a gente tem uma revelação e pergunta para os outros? Já viu isso?
Tem vezes a pessoa pergunta para mim, eu não sei. Pastor, deixa eu te falar, estou sentindo um negócio aqui no meu coração. O que o senhor acha? Às vezes eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu sonhei com um macaco. O que é, pastor? Eu não sei. Pastor, eu senti de dar meu carro para o irmão. Eu não sei, irmão. Se Deus falou contigo, faça. O problema é que a gente viciou em mão na cabeça, em palavra dos outros, em reunião de oração que a gente não sabe nem de onde é. E a gente perde a identidade. São as festinhas pessoais. O cara casou, mas ele quer continuar na gandaia. Ele quer continuar fazendo isso. Ele quer continuar casado, mas tendo uma vida de solteiro. É contrário àquilo que Deus tem para você. É como se você estivesse aqui e falasse, eu não acredito em restauração familiar. Teu lugar não é aqui. Tenho que ser sincero com você. Nós acreditamos na família e na restauração familiar e ponto. Se você não acreditar em paternidade, seu lugar não vai ser aqui, porque a gente acredita que Deus é pai. Se você não quiser ser treinado, como é que você fica num lugar como esse, se tudo tem a ver com treinamento e obediência? Aí sabe o que acontece? Você veio de outra igreja, você saiu da outra igreja, mas a igreja não saiu de dentro de você. Você veio de uma outra denominação, mas a denominação não saiu de dentro de você. Você veio do mundo, mas o mundo não saiu dentro de você. Tem gente que vem para a igreja e quer que a igreja seja como o mundo. Talvez você era de uma igreja que tinha louvor demais, aí aqui talvez não tenha tanto. Você veio de uma igreja onde tinha uma coisa diferente. Então por que você saiu de lá? Porque se você saiu de lá, é porque você quer algo novo. Você precisa entender o que Deus tem para aqui. Se você saiu do mundo, como é que você continua tendo atitudes do mundo? Você entende o que eu estou falando? Você vai ficar louco. Eu me lembro uma época que eu estava escutando todo mundo ao mesmo tempo. Quem me falou isso foi apóstolo Eduardo Machado. Ele bateu um papo comigo e ele falou, cara, cuidado. Eu falei, com o quê? Você está escutando muita gente, cara. E tem uma hora que os começam a cruzar os pensamentos e não está sendo tão bom para você. Por que você não faz assim? Ora a Deus para saber quem você tem que escutar. Senão você escuta alguém, sobe, o outro desce, tu fala, eu subo ou eu desço? Avança, para! Vasti estava fazendo uma festa pessoal. Mas calma aí, que a gente nem chegou na palavra, irmãos. A gente não chegou não, isso é só a introdução. Calma aí. Homens de Deus, mas que estão quebrados, mulheres de Deus que estão rachadas, porque começam um novo relacionamento com vestes do passado. O que tem de gente, pastor, era assim, pastor, porque em 1984, povo chato, diga para o seu irmão, deixa de ser chato, pelo amor de Deus. Fala assim, para com essa conversa fiada. Pastor, como é que eu vou casar se meu namorado fez isso comigo há 50 anos? Mas você terminou? Terminei. Mas o que acontece? Não vou abrir um negócio porque eu fali. Não vou comprar um carro porque eu comprei um carro e deu errado. Eu fui comprar um negócio essa semana, estava com defeito, fui lá e troquei. Tem gente que tem vergonha de trocar o que comprou. Não, comprei errado. Não sei se eu devo. Comprei a camisa, está rasgada. Não sei se eu troco, é melhor ficar com isso. Como é que pode? Fala para mim. Fala, Wagner. Compra uma camisa e não troca por vergonha. Tem gente que está com tanto medo de viver o novo que se cala. O orgulho faz permanecer em visões de crescimento e se provar. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente, não, eu quero ficar, porque isso aqui está top, isso aqui está crescendo. Não, você tem que ficar porque Deus está contigo. Eu acho interessante os filhos, né? Eles podem conhecer qualquer pessoa que sejam extraordinários. Eu fico pensando na minha filha, de repente, ver um artista que ela goste, ou um André. Eu fico imaginando o André passando o Lionel Messi, ou o Júnior. Gosta tanto do Messi que o filho é Messi, ó. Você já pensou, Messi vem no Rio de Janeiro e fala, eu quero te ver, você vai ficar feliz, cara.
Ainda te dá uma chuteira, toma aí, cara, guarda aí. Tu não vende de jeito nenhum. Imagina o Igor ganhando a chuteira do Gabigol. Que isso, é outro nível. Outro nível. Tu ia jogar fora? Não ia. Você pode torcer pro Vasco, mas não jogava. Mas ela sabe quem é o pai. Ela não tem confusão de paternidade. Você não tem que ter confusão se você é noivo ou se você é amante com Deus. Você tem que saber que Deus é seu pai. Se o mundo ainda está entranhado dentro de você, tem alguma coisa errada. Mas pastor, do que você está falando afinal? Quando você está sendo influenciado e quando dentro de você tem algo que é instigado a você fazer alguns pedidos que são errados para você mesmo. Movam-se, mas mesmo rancorosos. É impressionante como pessoas se movem com sentimento errado dentro do coração. Tem gente que está com rancor, com falta de perdão. Sabe o que é interessante? Quando eu começo a pregar, às vezes eu fico olhando para vocês, né? E alguns ficam assim, ó. Porque a mesma palavra, ela é escutada de forma diferente por cada um de vocês. Vamos supor que alguém aqui tenha pego o dinheiro da mãe. Na hora que eu estou falando, fala, minha mãe contou. Não é possível, eu peguei esse dinheiro, ninguém sabe, peguei. Talvez você está aí sem perdoar alguém. Você mudou de casa, você mudou de visão, mas você ainda não perdoa e esse sentimento está te destruindo. Você fala na hora, não é possível. Porque a gente sempre imagina que o pastor está mandando uma indireta, não é verdade? Eu gosto de falar, diga assim, essa palavra é para você. Diga, não é indireta, é direta para você. Inclusive, está escrito na Bíblia. Senão a gente vai crescer e a gente vai ficar frustrado. O meu medo é que a nossa igreja seja uma igreja ativista, mas sem envolvimento. Uma igreja como amante, que gosta dos brinquedos espirituais, mas não gosta de compromisso. O meu medo é que a gente goste mais dos títulos e das posições e como Deus nos usa do que o próprio Deus. Porque a gente tem uma excelente estrutura, ar-condicionado, as cadeiras acolchoadas, aleluia, onde você vai sentar e vai falar, uau, o pessoal da mídia está gostando da cadeira nova? Todo mundo gostando. Rede social, com excelência. Sabe o que eu acho tremendo? São as fotos. As fotos às vezes parece que a igreja é melhor do que ela é na realidade. A gente olha para o Instagram, está todo mundo rindo, todo mundo feliz. As mesmas pessoas que às vezes aparecem na foto no Instagram, não se falam na igreja. Hoje eu percebi que o nosso café é melhor que nem aconteça. Porque as pessoas ficam sempre no mesmo grupo. Não entenderam, eu tive que interagir um com o outro. É o café da comunhão, não é do grupinho, senão a gente vai virar uma grande panela. E se for para ser uma panela, vamos fazer uma panela única. Diga para o seu irmão, você entendeu o que é café da manhã? É você falar com alguém que você não costuma falar. Hoje eu fiz um teste, eu não fiquei perto de vocês, mas eu fiquei olhando. Daqui a pouco comecei a juntar um, você conhece fulano de tal? Eu conheço, então vamos aqui. Sabe por quê? Nós somos um corpo e a gente precisa aprender a viver como corpo. A gente precisa começar a interagir, senão a gente não tem noção do que a gente está fazendo aqui. Existem pessoas que serão transformadas pelo seu relacionamento. Tem pessoas que você não gosta que tu vai descobrir que são seus melhores amigos. Tem pessoa que você olha e fala, não gostei dessa pessoa, não fica a cara dessa pessoa. O seu santo tem que bater com o santo dela, irmão, em nome de Jesus, porque o meu santo é Jesus e o teu também. Se você vir mais preocupado em comer do que conversar, pelo amor de Deus, come em casa então, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Quando eles iam fazer a ceia, eles ficavam, uau. Vocês entendem o que eu estou falando? Relacionamento. E aí, como é que você está? Nunca conversei contigo. Senão as melhorias da igreja vão empobrecer o povo. Senão a gente vai ficar uma igreja muito abençoada, linda, maravilhosa.
É que nem irmão, diga para o seu irmão assim: você precisa doar uma cesta básica para a igreja. Diga assim: você não tem vergonha não? Da gente estar doando 20 cesta básica, 25, porque tem irmãos aqui que doam todo mês. 25 cesta básica, diga para o seu irmão. E você não deu nenhuma, fala para o seu irmão. Você não tem vergonha não, irmãos? Você não sabe o que acontece? A gente vai começar a se acostumar. Juninho, nunca mais eu preciso resolver meus problemas no casamento. Eu venho na segunda-feira e está tudo resolvido. Eu não preciso mais orar porque a intercessão pode orar. Eu não preciso mais louvar porque eu tenho fulano de tal para fazer. Isso é muito sério que eu estou falando. Desde que a gente começou a distribuir cesta básica, por isso que amanhã dos filhos, a maioria parou de trazer alimento para a igreja. Por quê? Porque ficou acomodado com a provisão alheia. Isso é uma vergonha. Ah, pastor, mas eu estou dando. Essa palavra não é para você, é para você que não está dando. E você que está recebendo, agradeça a Deus, porque um dia você vai doar. Isso não pode ser o histórico da sua vida. Tem alguém que está necessitado, irmãos. Aí a gente pede quilo de alimento, só vem sal. Ninguém vai distribuir sal. Ninguém come mais nada. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente precisa ter uma mentalidade, porque senão a gente vai investir em estrutura, mas os irmãos vão passar dificuldade. Eu tenho um irmão aqui que essa semana estava sem conta d'água. Menino trabalhador, a mãe faleceu. Ele mora sozinho. 3 contas d'água. Ele ligou para mim com toda humildade, sério. Falou: pastor, o negócio está apertado para mim, um menino trabalhador. Está trabalhando, está lutando. E às vezes é seu amigo. E não liga para você porque não confia mais. Eu não estou falando daquele que sempre apronta, não. Estou falando, isso não pode acontecer no nosso meio. Se acontecer, nós precisamos ser resposta, irmãos. Porque senão a gente vai depender de... É por isso que alguns prosperam e outros não. Outros continuam em miséria. É impressionante como tem pessoas na igreja que estão arrebentando. Eu falei: cara, tem uma coisa errada com você, porque você está debaixo de uma unção, você precisa fluir nessa unção. Vaxi faz o que queria. Talvez no seu evangelho você goste de receber, não goste de doar. Senão a gente vai perder a noção até do que é ser. Porque se eu tenho problema com o irmão e eu não vou lá e resolvo, a Bíblia diz: guarda a tua oferta. Talvez você esteja ofertando, mas teu coração está errado. E se teu coração está errado, tem alguma coisa errada. Senão daqui a pouco a gente vai ser realmente a igreja dos elites. E toda pessoa que humilde que chegar aqui na igreja, a gente não vai conversar, a gente não vai dar atenção. Como é que é isso? Como é que a gente trata aqueles que não têm nada para nos dar? Como é que a gente trata aqueles? Será que a gente senta à mesa? Você já parou para pensar que talvez um dia, no café da manhã, a gente esteja fazendo ali e alguém não tem as compras da semana e está comendo naquele café da manhã, mas você não sabe que você não conversou. Eu me lembro uma vez, eu fui pregar num lugar e eu levei 20 pessoas e a gente entrou numa casa, era uma casa muito grande, mas estava passando por uma dificuldade. E de repente eu vi um quarto que eles me colocaram e ele trabalhava com alumínio. E o cheiro do alumínio ia me prejudicar muito. E eu falei: olha, eu não posso ficar nessa casa. E eu vi a expressão do cara, do desespero, quando eu falei: olha, eu não vou poder ficar aqui porque eu não vou conseguir respirar. Os meninos estavam lá em cima, os outros pastores estavam em outro quarto. Na hora que eu estava indo embora, Deus falou comigo: você fica na casa. Eu falei: Deus, mas não tem onde eu ficar. Ele olha para esse quarto. Eu olhei para um quarto, não tinha nada. Era um quarto vazio. Eu falei: eu posso ficar nesse quarto? Eu ia ficar alguns dias ali. Era uma escola, filhos benditos. Ele falou: pastor, mas não tem nada. E eu estava com a minha filhinha. Eu falei: não, bota o colchão lá que eu vou dormir. Deixa todo mundo dormir em cama. Eu, a Daniela e minha filha, a gente vai dormir aqui. Pegamos um álcool, limpamos o quarto todo com álcool, botamos ali e fomos dormir. Eu percebi que durante a escola, filhos benditos, ele corria para um lado e para o outro. Ele estava desesperado. O carro dele não abriu o vidro, nada. No meio disso tudo, alguém próximo a ele falou: pastor, deixa eu te falar. A igreja não conhecia vocês e não quis receber vocês na casa. E era muita gente. Esse irmão, ele está sem comer praticamente alguns dias. Que
estava no limite, né? E ele não tinha mais nada. E ele estava tão desesperado que ele falou: olha, isso vai acabar. Fala comigo, para trocar a bateria? Troca a pilha, trocou? E eu fiquei pensando assim: esse irmão está aqui, eu estou na casa dele. E ele foi inteligente, que ele pensou: está vindo uma turma para cá para comer. O Evanes, mas troca, se quiser trocar por essa, porque é melhor. Porque para mim é melhor, que eu consigo me escutar. Vem cá, não tem problema não. Aqui a gente faz ao vivo mesmo. Então, ele pensou: eu vou ter uma turma aqui na minha casa, então eu vou ter o que comer durante esse tempo. Porque ele não tinha o que comer. E a quantidade para 20 pessoas, ele falou: deve sobrar alguma coisa. Quando chegou de manhã, eu pedi para que esse irmão não fosse para a igreja. E pedi a palavra para a igreja. Cheguei para a igreja e disse assim: irmãos, eu sei que a gente veio com 20 pessoas, mas tem uma coisa errada aqui. Eu não posso sair daqui com uma oferta. A gente tem que pegar essa oferta e dar para esse irmão, porque eu não consigo chegar na casa dele e saber que depois que a gente for embora ele não tem nada para comer. Você já pensou? A gente faz um congresso aqui, a gente chama alguém para vir aqui, a gente abençoa a pessoa enquanto tem um irmão que está passando fome. O irmão não estava lá. Falei: não vou dizer o nome do irmão, mas eu vou chamar o pastor aqui, vou falar no nome dele. E todas as ofertas da escola e tudo que a gente conseguiu aqui vai para esse irmão. Rapaz, foi um momento tremendo. A gente saiu de lá e abençoou a vida do irmão. Um irmão da igreja foi lá e mandou consertar o carro dele, outro pagou a luz para ele. Esse irmão hoje está em Portugal e é um pastor. Foi um start na vida dele. Quando Deus veio na vida dele, pagou todas as contas dele, ele ficou com dinheiro. De repente, naquele momento, ele falou: Deus me ama, eu preciso ser aquilo que Deus me chamou. Eu não quero ser pastor. Desculpa. Só que ele morava no interior de Minas. Ele sentiu tão Deus na vida dele, a congregação mudou, porque a congregação sentiu a dor daquele irmão. 2 filhos sem nada para comer. Recebeu um profeta que foi na sua casa e a vida dele mudou. Meses depois ele manda uma porção de chaveiro para a gente. Você lembra disso, de oferta? Chegou chaveiro dos filhos benditos, chegou medalhinha, chegou uma porção de coisa. Foi algo lindo. E ele falou: pastor, estou prosperando. Anos depois ele diz: pastor, estou no Canadá. Aí depois ele liga: estou em Portugal. E ele começou e hoje é um grande pastor, é um homem de Deus. Está na hora da gente perceber a necessidade do outro. De verdade, está na hora da gente perceber a necessidade do outro. Está na hora da gente perceber a necessidade da igreja e a tua importância no reino. Porque senão a gente vai crescer. O problema é que algumas pessoas, os seus ensinamentos são oriundos de lideranças que já tiveram. Irmãos, é muito difícil a gente ensinar alguém que já vem cheio de conceitos. É muito difícil. Você imagina quando alguém casa, aí a mulher está fazendo o almoço de um jeito e fala: não é igual minha mãe. Não é, você não casou com a sua mãe. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem um pensamento tão errado que a gente não consegue viver o novo porque o velho está entranhado dentro da gente. Não, mas eu gosto tanto daquela bicicleta, Deus está querendo te dar um carro, não tem nada a ver.
Não, mas eu tive uma experiência ruim com a bicicleta, furou o pneu. Tem algumas pessoas que elas vêm com ensinamentos e influências, algumas são malignas, outras são bênçãos, só que não funciona. É como Davi, ele vai lutar com Saul, mas a armadura de Saul não serve para ele. O problema é que a gente só não percebe uma coisa: nem todo mundo que profetiza é profeta, porque Saul estava profetizando e não era profeta, mas ele estava no meio. Dá um toque no seu irmão aí: você é profeta ou está no meio do ambiente profético e até parece alguma coisa? Gente, isso é muito sério. Talvez nem crente você é. Você vem para a igreja e você é adepto do evangelho, mas no meio da unção você se parece. Não é possível. Tem gente que uma hora está bem, uma hora está mal. Até quando isso vai acontecer? É uma gangorra espiritual. Vai mudar de casa, vai mudar de lugar, vai mudar de país, vai mudar de emprego, vai perder casamento. Mas o problema está no interior, é uma gangorra emocional. Você precisa ter uma vida de oração. A gente tem falado mês aqui, uma vida de oração. Se você não tem, você vai sucumbir a pressões. Se Esther tivesse escutado Vasti, ela tinha destruído seu casamento. Se Vasti tivesse orado, perguntado a um profeta, tudo bem, vivia em outra época, não teria feito isso. Se a gente aprender a consultar algumas coisas, entendeu? A gente precisa aprender a consultar o Senhor, a ter uma vida de oração. E quando Deus falar com você, não tenha medo, faça. Não tenha medo, faça. O negócio é contigo, amém. Pode vir, é comigo. Senão, daqui a um tempo, o deslumbramento vai acabar. Todo deslumbramento que você tem aqui na roupa vai acabar. É igual casamento. Casamento, irmãos, a gente fica deslumbrado uns 6, 7 meses. 8. Depois vem a realidade. Você está ali naquela festa, você está pagando tudo, de repente vem a conta. De repente vem um problema, vem uma doença. É assim, você como aí? E não tem como mais ligar: ô mamãe, Carol, tua vida agora de solteira, sozinha na casa, olha que coisa. Tem hora que não dá para ligar para a mamãe: mamãezinha, você dá para me fazer no ninho? Não dá mais. É uma outra realidade. Tem gente que vive na dependência do outro. Tu já pensou, se eu fosse um pastor dependente e carente de vocês? Carente de elogio. Tem gente que gosta de elogio, não é, Marco? Toda hora: Marco, você está bem, Marco, você quer. É coisa boba, não é? Uma coisa que o Marcos, que é o líder do louvor, junto com o Evanes, uma coisa que a gente combinou: não vamos mimar ninguém, não é? A gente não é chamado para mimar os outros. Meu irmãozinho, oh meu Deus do céu, que isso? Você serve a Deus, você precisa ter uma mente assim. Falei com a Júlia, não mima ninguém. Você não quer dançar hoje não? Tudo bem, dance como quando você quiser. Vem para a igreja quando você quiser. Seja crente quando você quiser. Aqui não é o lugar. Aqui entrou, tem que morrer. Você não chega no trabalho e fala: vou fazer do jeito que eu quiser. Imagina uma entrevista de emprego: eu vim trabalhar, mas não aceito isso não. Você vai falar: então tá fora. Tem gente que não cortou o cordão umbilical. É uma imaturidade terrível. É ligadura de alma. Tem gente que está com a alma presa. É uma ligação. Tem gente que fica assim: não, mas eu não posso porque... Não entendeu o que é crescimento no reino do Senhor. Existem algumas coisas que a gente precisa cortar e outras que a gente precisa acrescentar.
para entrarmos numa outra dimensão, numa dimensão onde não tem tempo para pequenas coisas. Seja influenciador, não seja influenciado. Seja aquele que purifica, não que seja contaminado. Aquela menina, ela foi contaminada pela mãe, matar um profeta. Irmão, você não foi chamado para isso. Ficar humilhando os outros, detonando os outros, isso não é teu chamado. Teu chamado é para o reino de Deus. A gente só precisa tirar essa mentalidade o tempo todo lógica para viver no sobrenatural de Deus, porque tem algumas coisas que não são lógicas. Como é que é dando que se recebe? Não tem lógica nisso. Se eu der demais, eu não tenho nada. Mas com Deus não. A matemática de Deus é completamente diferente. Mas será que você sempre tira do outro, mas você nunca dá a ninguém? A mente do Espírito é a comunicação do céu. O Espírito Santo entra em contato com o Espírito do homem, extirpando a mera consciência moral e ética e implantando padrões de santidade e de arrependimento. Não é a moralidade que vai te levar para o céu. Só Jesus faz isso, irmãos. É o Salvador. É uma vida com Ele. Você pode ser moralmente correto, mas mesmo assim para o inferno. É tão certinho. Nunca fez nada para ninguém. Ele ali, ó, viveu a vida toda. Uma ética. E deixa eu te falar uma coisa. Você precisa obedecer ao Senhor. Eu não posso mentir para você. Da mesma forma como eu não posso abusar, eu não posso mentir. Se você dedicar sua vida para Deus e Ele for a sua prioridade, você pode ter certeza que Deus paga muito bem. Deus não fica devendo nada a ninguém. A gente fala de um trabalho voluntário, mas Deus paga muito bem. Tu já pensou, irmãos, eu prego em tanta igreja. Tu já pensou se eu colocasse num padrão? Para pensar. Aí eu vou na presbiteriana e falo, não, eu não gosto da presbiteriana, porque a presbiteriana é assim, tem que ser desse jeito. Aí eu vou lá na assembleia, é mais agitado. Aonde você for, seja um influenciador, mas não chegue lá querendo implantar os seus padrões. Não. Faça com amor, mas seja parte do processo e não um tropeço no processo. Fui numa igreja, o pastor virou para mim e falou, não pode cantar batendo palma, não pode falar em línguas. Eu vou desonrá-lo por quê? Amém. Se eu for na casa de alguém, sabe qual é a melhor forma de você honrar a Hope? Sendo fiel em cada lugar que você servir. Sendo honesto, sendo digno e fazer com um nível de excelência tremendo, sem querer mudar os outros. É feio isso. Se eu chego lá na casa de alguém, dorme 10 horas, eu durmo 10 horas, irmão, não tenho problema com isso. Se eu for lá, tiver que botar um terno, se tu for, Marcão, se for para um lugar, tiver que botar um terno, bota o terno. Alguém vai falar, mas tu não é livre? Eu sou tão livre que eu boto o terno. Tem lugares que me pedem para botar. Eu fui pregar num lugar, aí ele falou, pastor, você não pode pregar aqui não, que você está sem gravata. Eu falei, rapaz, mas não me avisaram, senão eu vinha com a gravata ali. Não, faz o seguinte, eu vou te dar minha gravata. Eu falei, faz isso não, irmão. Eu estou todo estampado, com gravata estampada. Vamos fazer o seguinte, vou assistir o culto hoje, não vou pregar. Aí ele virou para mim e falou, não, mas como é que você não vai pregar? E o pastor era novo na igreja, não sabia que a igreja me conhecia, que eu já tinha ido várias vezes lá. E nunca tinha usado a gravata, nunca me pediram para usar. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou sentar. Quando eu disse isso para ele, ele ficou meio assim, ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai pregar, mas você não vai subir no púlpito, porque você está sem gravata. Eu falei, tá bom, não subo. Só que quando eu cheguei na igreja, a igreja toda me conhecia, irmãos. E quando eu cheguei lá, todo mundo aplaudiu, falou, poxa, pastor André está aqui e tal. E ele percebeu isso. No que ele percebeu, ele me chamou para ir no púlpito. Só que eu sabia que eu ia desonrá-lo.
Eu sabia que ia ficar mal para ele. Ele orou por mim, eu olhei bem para ele e disse assim: pastor, fica tranquilo, chegar lá embaixo e eu não vou subir. Sabe por quê? Eu não podia desonrar aquele pastor. Não importa se eu penso diferente dele ou não, mas a melhor forma de honrar alguém, cara, é dessa forma. Desci, preguei lá embaixo e foi uma bênção. Segura a mão do seu irmão, diga assim: quando você entrar para comer na casa de alguém, honre essa casa. Não chegue lá para tirar nada, deixe uma semente. Rapaz, agora pegou. Deixe uma semente. Honre. Em cada lugar que você for, honre como uma semente de honra. Senhor, pisei aqui, esse lugar vai ser diferente. Amém? Ontem fizeram um churrasco para mim, irmão. Cheguei lá na casa, que churrasco. Primeira vez que eu visitei minha ovelhinha. Mal sabe que eu amo churrasco. Para quando eu cheguei lá, que isso? Quase que eu cantei: não vou sair mais daqui. Estou no lugar certo. Quando eu veio molho a campanha, eu falei: que isso? Quando eu acabei de comer o churrasco, eu já não estava aguentando mais. Eu descobri que eu posso mais do que eu imagino. Veio um pavê de chocolate, cheio de uvas em cima. Eu falei: que isso, meu irmão? Aí eu falei: eu tenho que devolver essa semente. Está na hora de você marcar a vida de alguém, irmãos. Vasti fez a sua festa pessoal e não ajudou ninguém. Ah, pastor, mas eu não pensei que você ia falar isso. Claro, você só escuta o início da história, você não escuta o meio. Tem gente que pega uma parte da palavra e acabou. Tem gente que não entende que Deus está falando. Não gostei de... O coração fecha. Eu fui numa igreja, o pastor Antônio Cirilo estava pregando, e eu estava cansado de abençoar os outros. Eu tinha abençoado muita gente, estava com raiva nessa época. E a minha vida financeira faliu. Literalmente faliu. Isso... acho que eu ainda era noivo da Daniela, eu não sei, ou então no primeiro ano de casamento, mais ou menos. Aí eu fui no culto. Minha vida falida financeiramente, eu falei: não quero abençoar mais ninguém, todo mundo me fez mal, eu não quero ajudar mais ninguém. Quando eu cheguei lá, o Cirilo estava falando a mesma coisa, o pastor Antônio Cirilo, ele falando que uma época da vida dele, ele parou de abençoar os outros, e a vida dele começou a ficar ruim. Na hora Deus falou comigo, eu falei assim: não é possível, alguém contou. Por quê? Porque eu estava magoado, porque eu ajudei alguém que não devolveu a bênção. Isso eu me perdi. Eu deixei de ser quem eu era por causa de uma ofensa. Diga para o seu irmão: você nasceu para abençoar alguém. Você não nasceu para cortar a cabeça de ninguém. Eu já saí dali dando oferta para todo mundo. Minha bênção voltou imediatamente, irmão. Que isso, meu? Quantos querem ser abençoados aqui? Levanta a mão. Abençoe. Tudo é uma semente. Só não faça de qualquer maneira. Como é que você está numa estrutura orgânica com uma mente natural? Não dá. A comunidade não é transformada porque existe contaminação humanista, edificando padrões, usando critérios do mundo. Não adianta, irmão. Satanás quer manipular a igreja para que a igreja se pareça com o inimigo. Não é de hoje, não. Daqui a pouco a gente vai estar igualzinho. Veja bem, eu não faço, vocês nunca me pegaram falando de igreja nenhuma no púlpito. Eu não fui chamado para falar mal dos outros. Tem coisa que eu não entendo. Eu vou contar um outro testemunho. Eu acho que eu já contei aqui. Eu não entendi, mas sabia que era de Deus. Eu fui numa reunião de oração, estava a irmã lá, atrás de uma irmã. A irmã estava exatamente assim. Eu sei que é coisa de maluco, mas ela estava lá. Eu falei: rapaz, essa irmã ali perturbada atrás. Eu julgando.
A mulher foi curada da coluna naquele... Ela estava lá no... Era um manto do tic-tac, sei lá o que era. A irmã foi curada. Outra vez eu vi um pastor, ele botou a mão em cima da irmã, eu vi, ninguém me contou. Ela estava com a coluna assim, toda torta. Não foi aquele lance de aparecer, não. Ele botou a mão em cima da cabeça dela, ele fechou a mão. Não estava puxando nada. A mulher estava de costas, ele atrás dela, botou a mão. E ele falou, coloca a coluna no lugar, e fez assim. Quando ele fez assim, ela esticou. E a gente escutou o estalo assim. E a mulher foi curada imediatamente. Cuidado para o que você não entende, você não ser usado para fazer a coisa errada. Eu mesmo, essa semana, tive que rever os meus pensamentos. Porque senão a gente vê uma coisa e a gente fala, calma aí, essa não é a minha luta, isso eu não preciso me envolver. Vocês entendem o que eu estou falando? Não podemos permitir. Mas pastor, o que tem uma história com a outra, com a noiva, com a amante? Calma, essa palavra não vai terminar agora. Tem a noite, tem quarta-feira. Quem tem sido o Senhor? Quem tem sido você, a noiva que se prepara para esse relacionamento, ou a amante que faz aquilo que você quer? Quem você tem sido? Onde está o Deus da amada igreja? Ainda bem que eu vou para o céu e o irmão, aleluia. Nós servimos a um Deus sobrenatural ou natural? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como é que às vezes os meus pensamentos, as minhas atitudes são tão mundanas? Inveja, mentira, disse-me-disse, é fofoquinha. Isso não é pra gente. Um dia você vai ser denunciado, irmãos, porque um dia Deus vai mostrar quem você é no teu trabalho. Às vezes você é uma péssima pessoa dentro do seu trabalho, ignorante, você trata seus funcionários, e Deus um dia vai te denunciar. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Eu estava falando com o Miguel é contador, e eu liguei para ele e falei, Miguel, a gente está separando uma pessoa para trabalhar aqui em casa. Como é que a gente faz para ela trabalhar direitinho? Ele falando, é assim. Eu falei, é assim. Porque senão o meu discurso aqui virou mentira, irmãos. Eu boto alguém para trabalhar, mas eu mesmo não quero assinar a carteira? Como é que tem alguma coisa errada, irmãos? Botar alguém lá para servir a minha casa. Como é que é isso? É incoerente. Talvez você diga, pastor, eu vou embora, nunca mais vou oferta aqui. Irmão, se a sua oferta é proveniente de caixa 2, tem alguma coisa errada. Se você está fazendo alguma mutreta, se a tua vida é fundamentada em mutreta, vai ter uma hora que você vai ser denunciado. Você já pensou, você rouba seu patrão e oferta? Já pensou, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero dar uma oferta para a igreja. Eu quero dar 100 cadeiras para a igreja, que eu roubei lá do... Como é que é isso? Fala para mim. Imagina, Arante, eu quero dar uma oferta aqui. O teu coração não pode ter esse sentimento. Isso não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Deus, irmãos. Você precisa se resolver com Deus. Alguns sentimentos não fazem parte de você. Você foi chamado para abençoar vidas. Não basta vestir a camisa da esperança, se a esperança não está no teu coração. É incrível como as pessoas param de olhar, de escolher, e às vezes sem pensar, se precipitam. Quer casar, solteira desesperada para casar. Aí casa com qualquer traste, acabou. O cara está desesperado para casar, quero casar. Casa com qualquer coisa para tu ver. Se já é difícil com quem a gente ama, é complicado. Meu amigo, ele falou assim para mim, cara, eu estava aqui trabalhando, a mulher estava me ligando direto.
Eu estava trabalhando, eu não saí daqui. Eu estou de 8 horas da manhã, são 6 horas da tarde, só estou trabalhando. A mulher está me ligando. Quando eu olhei meu celular, está a Daniela me ligando. Eu falei, igualzinho. Não importa a hora que a mulher te ligar, ela vai falar, está fazendo o quê? E está onde? Ela te ligou, no meio do caminho, tu está indo para... Tudo bem, amor? Tu esquece que compra isso aqui, tu está onde? Tu chegou, ela ligou para o teu ramal, tu atendeu no teu ramal, não é isso não? Tarsila, tu ligou para ele lá na plataforma, na hora da folga dela, ele atendeu. Você está onde? Eu estou onde? Acontece isso contigo, não, Catarina? Tu não liga para ele não, Flávia? É direto. Na hora que liga, eu falei, cara, é normal, cara. Se a mulher não ligar, ela passa mal, cara. Tem que ligar, tem que falar. Hoje minha filha veio para cá querendo falar do Cat Noir, do desenho. Eu falei, fala, deixa ela falar, voltar. Falou tudo, contou o desenho, como é que é? É isso. Meu filho quis falar 5 horas da manhã. Minha esposa falou bem assim, fala com ele lá agora, que hoje eu estou ocupada. Cheguei para ele e falei, cara, tu não vai dormir não? Não, pai, estou sem sono. Eu falei, não tem problema, fica na cama sem sono, eu nem ligo. Dei um beijo nele, tudo que ele queria era um beijo. Dei um beijo nele, fiquei falando, estou te olhando. Ele dormiu. A gente precisa mudar, irmãos. Senão daqui a pouco você está me pressionando a se parecer com algo que não tem nada a ver com a gente. Existem algumas coisas que são de Deus e são do reino, outras que são do mundo, irmãos. Eu não consigo me ver fazendo algumas coisas que os outros estão fazendo. Para mim é incoerente eu botar amaziados aqui para ministrar. Não dá. Eu não vou fazer isso. É incoerente para mim ficar aceitando divórcio como se fosse uma coisa natural. É incoerente para mim. Vocês entendem o que eu estou falando? Precisa mudar. A gente precisa sair desse ritual da gente ser tão preso, irmãos. A igreja deveria nos libertar, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que a melhor forma de você demonstrar o amor é você libertando. Eu amo a minha esposa, eu amo e eu liberto. Ela está comigo por amor, eu não tenho como prendê-la. Seja livre, por favor, e use dessa liberdade, porque você vai ser muito feliz. Senão a gente começa a ter ciúme, e é natural também. Claro que tem ciúme, isso é natural, só que a gente tem que aprender a dosar. Uma vez me perguntaram assim, pastor, mas o senhor não se sente mal não, porque você foi na casa do irmão e comeu um churrasco? Eu falei, de maneira alguma. Mas você não foi na casa do outro irmão, é só fazer o churrasco que eu vou também. E se não fizer churrasco, não tem problema, faz bolo de fubá duro, eu gosto. Sabe aquele bolo de fubá? Não bota erva doce, não, é duro, eu gosto. Ou então fala, pastor, tá dando um joguinho do Flamengo aqui, vamos fazer um churrasco, o Flamengo vai ganhar mesmo, chama e tal. Chamei o Igor para lá em casa, era o jogo do Flamengo. Não, era o jogo da seleção brasileira. Ele sentou assim, eu mexendo com ele, eu falei, bem, o Flamengo vai comprar esse, o Flamengo vai comprar esse, o Flamengo vai comprar esse. Aí eu digo, o Flamengo vai comprar todo mundo? Aguardo. A gente é amigo. O dia que o Vasco ganhou, o único jogo que o Vasco ganhou, estava todo mundo ali na porta me esperando. E ganhou de 3-1, eu cheguei na porta, começaram a me cumprimentar, pastor, e eu esqueci. Eu esqueci que o Vasco tinha ganho. Gente, uma coisa que quase não acontece, esqueci. Gente, eu vou lá no Arcanjo, Deus do céu, o Arcanjo ele só falta falar que os flamenguistas são endemoniados, só Jesus na vida dele. Aí, todo mundo me cumprimentando feliz. Gente, claro que é uma brincadeira, porque eu não tenho problema nenhum.
Levaram minha filha lá, conheceu o São Januário, conheceu tanta coisa. Problema nenhum. Depois levei ela no Maracanã, dentro do jogo do Flamengo, jogo tranquilinho. Não tinha quase nenhum flamenguista, 80 mil pessoas, não tinha quase ninguém, porque ia ver dar mais. Estava fraco. Ela chegou lá, eu passei uma cena engraçada, eu estava tão feliz no Maracanã que eu fui comprar picolé. Em nome de Jesus, não compre picolé, irmãos. Eu comprei para todo mundo, acho que era 20 ou 30 reais um picolé. Eu estava tão feliz, pega picolé, quantos vocês quiserem, daqui a pouco 400 conto. Eu falei, Senhor, era quase o Maracanã mais. Mas deixa eu voltar, você é a noiva de Cristo, se comporte como a noiva, se comporte como Cristo faria. Seja hospitaleiro, por favor, irmãos, sejam hospitaleiros. Se você vai receber qualquer pessoa na sua casa, receba bem. Se vir aqui na igreja, nós vamos receber com excelência. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu levei a roupa para tocar num lugar, aí está um menino reclamando, vou falar quem é. Mais retorno, só que ele não sabia que não tinha retorno na igreja. E ele gritando, mais retorno, mais retorno, mais retorno. E ele quase excomungando o técnico, não estou escutando nada. Aí eu olhei para ele lá de trás, aquele olhar simples, assim, quase fulminando ele, tacando a Bíblia em cima dele. Eu falei, não tem retorno. Não tem. Às vezes só de você olhar para o lado, você vê que não tem. Às vezes Deus te levou lá para dar um retorno. Como é bom você abençoar um lugar, cara. Vai no casamento, oferta, porque é um lugar. A gente vai ter 2 casamentos aqui, já separa a sua oferta. Não é porque está cortando a gravata, isso é tirar a honra do homem. É porque é uma família que está nascendo. Seu filho nasceu, dá uma oferta. Monique, já parou de tomar o remédio? O filho está vindo aí? Eita glória, esses gêmeos? Eita glória, aleluia. Vamos encher essa casa de filho, né, Maico? Eita glória. Aleluia. Vocês entendem o que eu estou falando? O mundo não pode, a gente não pode ter o caráter do mundo, irmãos. E tem uma hora que as atitudes do mundo chegam bem perto de você e você precisa lembrar de quem você é. Tem hora que isso acontece com o seu pastor, tem hora que dá uma vontade, aí no meio do caminho você fala, calma aí, esse não é um sentimento legal. Todo mundo passa por isso. Um corpo inerte chega a um estado vegetativo. Eu acho que talvez eu nunca vou esquecer da visão que eu tive da minha irmã. E eu uso agora para edificação. Quando Deus a levou, ela ainda ficou um tempo viva. Deus já tinha levado, ela entrou, teve morte cerebral. E eu cheguei lá, ela já não estava mais ali. Deus já tinha levado. Mas estava tudo funcionando, mas ela não estava ali. Eu não quero que você chegue nesse nível na igreja de você estar aqui, mas está morto. Aí você vai começar a fazer as suas escolhas pessoais. E sempre vai querer te fazer voltar para um lugar que não tem nada a ver mais com você. Esses dias ligou um pastor para mim e falou assim, pastor, não estou falando mal de você. Eu falei, rapaz, para o cara me ligar dizendo que não está falando mal de mim, tem alguém falando. Irmão, vão falar mal da gente. Você tem que entender que não importa o que você faça, se a sua vida for refém da opinião dos outros e não do Senhor, acabou. Vão falar mal de você. Vão falar. E se o diabo começar a falar bem de você, essa interferência deve ser algum celular que está perto ali. Alguma coisa assim. Algum celular que aí está dando a interferência no microfone, alguma coisa assim. Ou então pode ser um no-break fazendo aquele negócio que o Marquinhos falou. Hoje eu descobri que um no-break dá um ruído no som. A gente mexendo em tudo quanto é lugar. O Marquinho, pastor, trabalho numa loja
Sou de tecnologia. Você precisa tirar as ondas magnéticas que sai o ruído. Diga para o seu irmão, você precisa tirar algumas coisas na sua vida que fazem ruído. Pastor, o que você está falando nessa manhã? Sentimentos. Coisas que não podem estar mais no seu coração. Senão você está fazendo uma festa pessoal, guardando gente no seu coração que não deveria mais estar. Essa festa de Vashti não estava honrando o rei, de maneira nenhuma. Essa menina pedindo a morte dos outros, a gente não foi chamado para matar ninguém, em nome de Jesus, irmãos. Nós fomos chamados para ser como Jesus, dando vida e vida em abundância. Esse é o nosso chamado. Tem gente que está igual aqueles que adoram estátua, mas tem mão, mas não levanta, tem boca, mas não fala. Tem gente que está tão atrofiado que não consegue mais enxergar nada, mesmo numa casa de esperança. Deixa eu falar, você chegou no lugar certo, é o lugar certo para você ser cheio do Espírito Santo, você ser renovado, e você precisa lutar para que a sua mente não seja seu próprio inimigo. Será que tem alguém gostando de mim? Será que tem alguém gostando de mim? Será que tem alguém me elogiando? Será que tem alguém me notando? Tô tão carente, tão sozinho. E o pai o tempo todo dizendo: te amo tanto, que bom que você chegou. Eu tenho tudo novo para você. Só que chegar na casa do pai não significa viver do jeito que você está vivendo. Tem que viver do jeito dele. Conversão é mudança de atitude. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E sabe qual é a maior prova? Eu começo a dar fruto. Eu começo a manifestar o caráter de Cristo. Aí sabe o que acontece? É uma explosão de unção. Aonde você pisar, aonde você tocar. Quando um bebê, ele adquire uma doença e ele perde a audição, ele para de falar. Ele para de repetir aquilo que ele não escuta. Ele precisa ser treinado para isso. Talvez em algum momento alguém lhe feriu, talvez você tenha se ferido. E você acha que agora você tem que viver assim, como amante. Tá, pastor, traduz um pouco para mim que eu não estou entendendo. A amante só busca o prazer do noivo quando quer. Na verdade, ela só busca o noivo por prazer. A amante quer visitação, quer um foguinho, quer um arrepio. A amante gosta da noite, gosta das festas. A amante ama o domingo à noite porque é uma festa, né? Mas não conhece a segunda-feira de oração. Gosta de arrepio, gosta de estar à frente das coisas. A amante vive de congresso. A amante vive exatamente de congresso em congresso, em congresso, em congresso. Tem gente que vive assim, numa gangorra. Precisa disso para continuar bem. Se não tiver os encontros com Deus, os radicais, os filhos benditos, os congressos de adoração, as reuniões já não são mais nada, porque essa é a amante. A amante, ela vive. Vashti se recusou na presença do rei. A amante é orgulhosa, se orgulha do que faz. Ele está lá, ó, mas está comigo, ó, quando eu quero. Você é amante. Amante é orgulhosa, é meu. Você já pensou que coisa feia? Tá vendo, Júnior, foi eu que fiz. Que coisa boba, foi Jesus que te salvou, cara, não foi eu. Eu não sou o Cristo. Não é vergonha. Vergonha é você mentir dizendo que você é uma coisa. Como eu queria ser resposta para todos vocês, mas não sou, irmãos.
Eu preciso de Jesus. Se Jesus não estiver comigo, nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada. Tem coisas que Deus falou comigo: André, você não vai ter resposta, só ore. Você não sabe como a gente está clamando por muitos de vocês. Na verdade, a gente está intensificando a oração para que de alguma forma Deus mude você. A amante gosta de presente. A amante está na casa, quando o titular fala que vai, é a hora que arruma. Igualzinho você, só vira crente no domingo, porque na semana toda é um inferno. Tem gente que é assim, veste. Rapaz, eu fico impressionando, graças a Deus na roupa não tem essas coisas, mas parece que tem 2 anjos fortes ali. O camarada chega brigado com a esposa, brigado com os filhos, mas quando entra ali, amado meu, é o culto à hipocrisia. A noiva é simples. A noiva é apaixonada pelo noivo. A noiva, ela não se deslumbra com holofotes ou com presente. Se você chegar para minha esposa e falar: olha, você quer alguém que te dê presente todo dia, mas você nunca mais vai ter o André. Ela vai falar: não quero. Não, mas eu vou te dar todo o dinheiro, mas nunca mais você vai ver sua filha. Que a noiva é simples. Um dia vão perguntar para a gente assim: você sabe qual é a diferença entre fruto e o processo? Vamos dizer assim, às vezes alguém chega para mim e fala: pastor, a igreja está tão bonita. Eu falei: é porque você ainda não viu a Elaine. A Elaine é mais bonita do que toda a obra da igreja. A igreja está tão bonita porque você ainda não viu a Mel. A Mel honra o Senhor. Só tem uma folguinha por enquanto. A folguinha que tem, vem para a igreja e toma todas do Espírito Santo. Você é a coisa mais bonita que tem nessa igreja. Porque você é o fruto, você não é o processo. A noiva é simples. A noiva está dizendo: é minha casa, eu vou cuidar da minha casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é um ensinamento. Vocês sabem que tem uns 4 pisos ali quebrados ali. Por que será que tem coisas que eu conserto rapidamente e tem coisas que eu não conserto? Porque eu quero ensinar vocês. É fácil para mim resolver aquele piso. Todos os outros que subiram aqui, por algum motivo, a gente resolveu. Mas eu queria gerar indignação em você. Para um momento você falar bem assim: cara, eu não posso mais deixar essa igreja com esse piso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estou falando de dinheiro, porque a gente tem um recurso para fazer. Mas aquilo ali gerar uma indignação em você e falar assim: a casa do meu pai não pode ter esses 2 pisos. É a casa do meu pai, eu pertenço a essa casa. Eu preciso estar indignado com algo para fazer parte do processo de cura. Está vendo aquele irmão ali? Ele está precisando de uma cadeira de roda. Eu estou indignado com esse processo. E eu posso fazer esse. Aquele irmão está desempregado, não tem como dar emprego, mas eu posso fazer parte desse processo de orar por ele. A gente deixou um tempão algumas luzes queimadas, de propósito. Ninguém trocou. Eu fui lá e troquei. Mas eu quero dar uma lição para vocês. Quando vocês verem algo errado na sua casa, conserte. E se aqui for a sua casa, faça parte desse processo. Porque se você não cuida das coisas do Senhor, provavelmente a sua casa é assim. Triste é quando a gente chega na casa de alguém e a gente vê a casa de alguém tão depredada por ele mesmo. E eu não estou falando de ter riqueza dentro de casa, não. Porque tem gente que não tem muita coisa, mas tudo que tem é com carinho e com excelência. Vocês estão entendendo? Eu preciso fazer parte. Porque quem vai trazer a alma para Jesus são vocês, porque é a ovelha que multiplica a ovelha. Você tem que estar indignado todo o culto que você vem sozinho, porque um dia você vai chamar seu vizinho. Às vezes eu demoro a chamar alguém, porque eu vou falando com a pessoa. No momento certo eu falo: vem cá, cara, ó, vamos lá, vem cá. Às vezes a gente tem que ganhar em oração, a gente precisa fazer parte desse processo. A noiva é apaixonada pelo noivo. Eu acho que tem gente que gosta mais do louvor do que do próprio Deus.
Porque se você gostasse de adorar o Senhor, você fazia isso dentro da sua casa. Dá uma sacudida no seu irmão. Você não faria só aqui dentro da igreja. É por isso que parece que às vezes tem 3 cultos no meio do culto. O líder do louvor está num lugar, a dança está em outra, a intercessão está em outra, a igreja... Tem hora que parece que as pessoas estão comendo chiclete. Aí sabe o que acontece? O líder de louvor, se ele não tiver Deus, ele vai começar a falar com o povo. E é chato demais, irmãos. Quer ver? Fica de pé. Fica de pé, rapidamente. Deixa eu mostrar para vocês como é que é chato. Dá um ré maior aí. Grande é o Senhor. Grande. É porque aqui eu não estou escutando e tiraram do meu fone. Se eu não escutar o teclado, não vai nem um tom. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Levanta a mão. Diga aleluia. Aleluia. Vire para o seu irmão e diga, oh aleluia. Agora cante comigo, grande é o Senhor. Vamos lá. Grande é. Cante comigo, cante de novo. Mais alto agora. Agora levante a outra mão. Agora diga aleluia. Agora você se senta. Agora você se levanta. Tu não vai aguentar não, irmãos. Tem ministro que é chato, fala demais. Vai cantar em nome de Jesus. Pode sentar. Aí você não sabe se você está sendo manipulado. Tem hora que tu não sabe o que fazer. Levanta a mão, chora. Vai cantar. Senão você canta uma música, fala 5 minutos, daqui a pouco está falando mais do que o pastor da noite. De vez em quando acaba meu tempo aí, os outros estão falando demais. Vai cantar, cara, vai adorar a Deus. Enxergue o trono. Para de falar com o povo. Você foi chamado para falar com Deus. Povo chato. Aí você imagina, 3 ministros, 3 falam pra caramba. A música 3 minutos, falando são 7. Ninguém aguenta não. Isso é muito sério. É que nem quando vai orar e fica contando para Deus o que Deus tem que fazer. Eu acho impressionante Deus. Vai lá na casa da Cida. Só cuidado com a porta, Senhor. Mas tu passa por um lado. Tem gente que vai ensinando para Deus o que Deus tem que fazer. Você já viu isso? Aí, Senhor, quando tu chegar lá no quarto, Senhor, olha só, eu gosto de dormir para esse lado, Senhor. É uma dimensão. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa entender que às vezes a gente quer manipular o povo, a gente quer influenciar. Quando se a gente trouxer a presença do Senhor, Deus faz. Se você for falar, fale direcionado por Deus. Que aí não são gritos vazios, é uma flecha. Não para fazer a pessoa adorar, mas porque Deus quer falar com o povo no meio da adoração. Numa igreja, o irmão brigando com o irmão, levanta, levanta, porque tu está sentado? Ele falou, eu queria, mas sou paralítico. A gente precisa entender. Para terminar, a noiva não vive de encontro, ela se encontra com o noivo todos os dias. Ela sempre sabe o que ela está esperando. A noiva toca no noivo. A noiva não quer mão, quer coração. Você precisa entrar nessa dimensão de ter uma vida de adoração com o Senhor. Uma vida de oração pessoal. Você precisa dedicar um tempo com Deus. E o mundo vai sair correndo de dentro de você. A noiva quer a presença do noivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque você veio um dia de consagração. Nada pode ser mais importante do que Deus aqui. Porque o dia que você olhar para o irmão, você vai se perder. Um dia eu vou te decepcionar. Me perdoe, mas eu não sou capaz de fazer tudo certinho. Em algum momento, eu mesmo amando de todo o meu coração os meus filhos, em algum momento eu errei com eles. Vocês precisam olhar para o Senhor. Feche os olhos aí. Você precisa olhar para o Senhor.
Deixa eu voltar. Fecha os olhos. Deixa eu voltar para o início da palavra. Será que você tem consciência de quem está te influenciando mal, fazendo você pedir coisas que Deus não tem para você? Essa menina trocou tudo pela cabeça de um profeta. Será que você está pedindo contra você mesmo e você mesmo está cortando a sua própria cabeça? Será que você é a pessoa que mais está se auto-amaldiçoando? Será que a sua estima está tão baixa que você deixou de acreditar que Deus é capaz de fazer algo muito maior na sua vida? Será que tem alguém que te influencia? Ou será que você é aquele que influencia? Será que você está usando o poder e o talento e os dons que Deus te deu para influenciar pessoas a fazer o mal? Será que você está fazendo a sua festinha pessoal, hein? Será que o evangelho é como lhe é cômodo? Da forma que você quer e da forma que você gosta? Ou da forma que Deus está pedindo? A decisão de conversão é sua, unicamente sua. A Bíblia diz para a gente discernir, ter discernimento de tempo, de modo, de estação, de demônios. Você precisa identificar, é uma manhã de consagração, mas me perdoe, ela não pode ser só a manhã de consagração. Você precisa ter uma vida de consagração. Abra seus olhos. É só um bate-papo hoje. A gente vai continuar nesse assunto de uma forma diferente. Eu quero que você entenda 3 coisas essa manhã. Você precisa parar de ser influenciado pelas suas próprias ideias e pelo mundo. Você precisa tratar as pessoas com dignidade, respeito e honra. Você não foi chamado para cortar a cabeça de ninguém, para falar mal de ninguém. E terceiro, você pode cuidar de alguém. Você pode ser resposta para alguém, mas para isso, você tem que abrir mão do que você acha, do que você pensa, para viver o que Deus tem para você. Estenda a sua mão assim. Pai, não deixa mais a gente ser uma igreja que não se interage um com o outro, Senhor. Porque a roupa é uma reunião de famílias, Senhor. E eu quero te pedir que quando eles estiverem tomando ceia essa noite, seja uma ceia de família, onde eles troquem o cálice sem nenhuma pendência um com o outro, nem com ninguém que não é da igreja, porque às vezes com a igreja trata melhor do que os próprios parentes. Nos ensina essa manhã a abençoar os que nos perseguem, Senhor, os que têm menos que a gente, a liberar favor naqueles até que têm mais, mas é direcionamento seu. Eu te peço essa manhã que o Senhor até explique para eles aquilo que eu não fui capaz de explicar, Senhor. Às vezes o Senhor me dá a palavra que é muito maior do que eu, e eu te peço em nome de Jesus, com muita humildade, me ajuda a compartilhar com meus irmãos, para que eles saiam daqui com o sentimento de que eu sou a noiva de Cristo, e como noiva de Cristo eu sei com quem eu estou me relacionando, e com quem eu preciso parecer. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão, seja sobre todos vocês. Maranata.